Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade que Ele me concede mais uma vez na tarde deste dia. Louvo a Deus porque até aqui Ele tem me ajudado. Louvo a Deus pela vida da minha filha. Dou graças a Deus por Ele ter até aqui sido o nosso sustento. Queridos, nesta oportunidade que Deus me concede de trazer-vos mais um vídeo mensagem, eu quero convidar-vos a ler comigo uns versículos na palavra de Deus. Iremos ler em dois livros diferentes. Primeiro eu quero convidar-vos a ler comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 10, que diz-nos assim: disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Repetindo, disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Carta de Paulo, carta de Jesus Cristo, segundo escreveu Paulo, capítulo de número 7, versículo 1, versículo 2 e o versículo 9, que diz-nos assim: primeira carta de Jesus Cristo, escrita por Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que diz: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Versículo 9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Amém. Glória a Deus. São esses os versículos que iremos tomar para meditarmos nesta noite. Esse versículo de Mateus 19, versículo 10, expressa, no meu entendimento, a responsabilidade, a importância do casamento. Porque o casamento, ele não é um ajuntamento, ele não é algo
para se tentar se vai dar certo, ele não é algo sem nenhuma perspectiva. Não. Casamento é coisa séria. Casamento é instituição de Deus. Deus instituiu e constituiu o casamento. É a vontade de Deus que o homem e a mulher casem-se. É mandamento de Deus. A família ela só é constituída pelos laços do casamento entre um homem e uma mulher. Nunca dois homens, nunca duas mulheres constituirão família, jamais. Mas o casamento é coisa seríssima, irmão. E este versículo de Mateus que nós lemos expressa a seriedade do casamento. O quanto o casamento é coisa seríssima diante de Deus. E o que me traz a essa reflexão é o que se comenta a respeito do irmão Joel Dilton. De que o irmão Joel Dilton não quer nada sério. De que o irmão Joel Dilton não quer nada com nada. É o que já se comenta a respeito do irmão Joel Dilton, que ficou viúvo há 1 ano e 3 meses. E parece que já querem casar o irmão Joel Dilton. E casar de qualquer forma, de qualquer maneira. De qualquer maneira. E não é assim, irmão. O irmão Joel Dilton, ele tem uma consideração por aquilo que é casamento muito sério. E casamento, uma vida a dois, não é olha para a pessoa e já está apaixonado, já está amando, de maneira que já convida para uma vida a dois pelos laços do matrimônio. Não, irmão. O irmão Joel, ele valoriza casamento. Ele sabe do quanto precioso é o casamento. De tal maneira que a escolha daquela que será aquela a compartilhar com ele a convivência de um lar, a constituição de uma família, precisa ser feito aos olhos de Deus, na direção de Deus, e não simplesmente olhando para a mulher e já pedindo-a em casamento, já amando-a. Não. Não é dessa forma. Tudo precisa ser estudado. Tudo precisa ser posto diante de Deus na oração. Se formos escolher uma pessoa pela atração, aí é muito fácil. Mas depois a atração passa. Aí vira a decepção. Que é o que tem acontecido com muitos crentes em nossas igrejas. O que não dizer da nossa igreja de Vila Brasilândia 1? Nesse ano de 2017, que está terminando, o número de divórcios
que ocorreu aqui em nossa igreja. Pessoas que casaram por uma atração, pela beleza, pelo corpo da mulher, pelo corpo do homem, e depois essa atração acabou e virou-se uma decepção. Não sei. Não sei se foi isso, não sei se o que levou à separação, ao divórcio foi isso. Mas para mim, para o irmão Joel Dilton, casamento é coisa séria, é tão séria, que o irmão Joel condena como Deus condena o divórcio. O irmão Joel condena como Deus condena o adultério. O irmão Joel defende a permanência dos divorciados em ficarem solteiros. O irmão Joel defende que, se contraírem nova núpcia, o seu cônjuge estando vivo, cometem adultério, e os adúlteros não vão entrar no céu. O irmão Joel defende isso, porque é a palavra de Deus. O irmão Joel defende a palavra de Deus. Então jamais eu iria incorrer em um erro desse. Pode até acontecer, que Deus me livre, mas não será pela má escolha. Não será por uma escolha feita à base de uma atração pela beleza, pela escultura do corpo da mulher. Não, jamais. Ou pelo que ela tem, pelo que ela venha a apresentar. De forma alguma, irmão. Por isso o irmão Joel não tem pressa. Por isso o irmão Joel está tranquilo. Enquanto muitos falam pelo irmão Joel, enquanto muitos querem arrumar para o irmão Joel, mas não é assim. Aparecem até pessoas maravilhosas, crentes salvas. Porém, se você não sente amor nesse sentido, que te leve a unir a essa pessoa, fazendo-se uma pessoa só, então, irmão, não há possibilidade. Tem que haver amor, tem que ter amor para isso. Casamento, irmãos, hoje no meio cristão está banalizado. Se separam e casam novamente com a maior naturalidade, sem se preocupar com o que a palavra de Deus diz. E quando a interpretam a seu bel prazer, de maneira a satisfazer a si próprio, principalmente no que diz respeito ao capítulo 19 de Mateus, porque muitos usam erroneamente o que Jesus disse, a não ser por prostituição. Então muitos buscam na sua mulher, no seu marido, o prostituir, para que eles tenham uma desculpa para se divorciarem, para se separarem. Há maridos que até torcem para suas esposas lhe traírem. Há esposas que até torcem para os seus maridos lhe traírem, para que se vala desta sentença aqui que Jesus falou, condicionando. É isso que muitos não entendem. Não o casar novamente, mas o repudiar a mulher. Porque a mulher era ela repudiada por qualquer coisa. E somente o homem podia repudiar a mulher. A mulher não podia repudiar o homem.
A mulher não podia pedir o divórcio, era só o homem que podia fazer isso. Então eles faziam por qualquer coisa, por qualquer motivo. Que para salvaguardar a integridade da mulher, foi estabelecido, não por vontade de Deus, mas pela dureza do coração deles, de não aceitar a palavra de Deus. De que a mulher fosse repudiada se ela viesse a cometer a prostituição. Porque se cometesse adultério, os dois seriam mortos. Seriam apedrejados, a que traiu, ou o que traiu, com a pessoa que entrou no casamento dessa pessoa. Deixando o cônjuge vivo para então contrair novas núpcias. Então a condição para repudiar a mulher era a prostituição. Era se ela viesse cometer prostituição. Era para proteger a mulher. E a Bíblia diz, irmão, repudiar. A Bíblia não diz casar de novo. Senão Jesus estaria contradizendo consigo mesmo, lá no capítulo 7. De aos Romanos. Lá no capítulo 7 de 1 aos Coríntios. Então Jesus estaria se contradizendo. Mas não, irmão. É uma interpretação que acaba querendo favorecer a pessoa que se separou, dando a ela o direito de casar novamente, quando a Bíblia não dá. A Bíblia não dá, irmão. Em hipótese alguma. A prostituição é para você abandonar a mulher, repudiar a mulher, já que você não quer perdoar. Já que você não quer aceitá-la de volta. Então a Bíblia impõe essa condição, contra a vontade de Deus, é claro. Porque se repudiava, se abandonava, mandava a mulher embora de casa por qualquer coisa banal. Então Jesus condicionou a prostituição como o único meio que o homem possa repudiar a sua esposa, porém estabelecendo o princípio dele ficar sem casar. A coisa é séria, irmão. A coisa é mais séria do que os crentes estão pensando. A coisa é mais séria do que os crentes estão imaginando. Então o casamento para os crentes está banalizado. Os crentes não têm mais temor de Deus. Eles não querem perdoar no caso de uma traição, mas eles querem ser perdoados. Principalmente o homem. O homem, ele quer ser perdoado, mas ele não perdoa a mulher, se vier a acontecer. Então acha-se no direito de se divorciarem e já casarem novamente. Mas não é assim, irmão. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Casamento é coisa séria. A união de duas pessoas em uma não tem mais como separar. O que a nossa lei faz é no que diz respeito à separação física, à separação do corpo, à convivência mútua em um lar, a repartições de bens. Mas a justiça, a lei não pode fazer nada no que tange respeito ao lado espiritual. E casamento não é simplesmente uma união física. Não é simplesmente uma união corporal. Casamento é também uma união espiritual. E nessa particularidade a justiça não pode separar. Por isso a expressão, não separe o homem o que juntou Deus, pelos laços do matrimônio.
Você escolhe a mulher. Você escolhe o marido. Deus não dá casamento para ninguém, irmão. Lembre-se disso. Deus não dá casamento. Você escolhe a pessoa com quem você quer casar. Apresenta a Deus. E com paciência espera a resposta de Deus. Mas a escolha do marido, a escolha da esposa é sua. Então, quando você escolhe e você vem contrair o casamento, o matrimônio, você então será fundido um ao outro, unindo-se, de modo que deixa de ser duas pessoas e passa a ser uma pessoa só. Sendo então impossível de se separar. Casamento é isso, irmão. Você escolhe, você vem a Deus, e pela tua escolha, Deus te funde a ela, te funde a ele. E duas carnes deixa de ser duas e torna uma carne só. Então não pode mais separar o que Deus ajuntou. Você escolhe, Deus ajunta. Deus funde. Porque só Ele pode fundir o homem, a mulher ao homem. De maneira que os dois tornem uma só pessoa. Aí é que está, não separe o homem. O homem não tem poder de separar. O que ele faz, repito, é no que diz respeito ao físico, ao corpo. As responsabilidades debaixo dentro do lar. É nesse sentido que a justiça tem poder de separar. Mas no âmbito espiritual, somente a morte pode separar. Somente a morte pode deixar você livre novamente. É coisa séria, irmão. Casamento é coisa seríssima. É coisa séria. Somente a morte pode ser o juiz nesse sentido de separar, de deixar livre quem quer ficar livre. Pelo contrário, irmão, você pode até separar-se da sua esposa no corpo. Você pode até separar-se do seu esposo no corpo. Contudo, diante de Deus, perante Deus, você continua casado, casada. De maneira que o próprio Deus diz que se você vier a ser de outra, tua mulher estando viva, você será adúltero. Se você vier a ser de outro, o teu marido estando vivo, você será chamado de adúltera. E adúltera e adúltero não entrarão no céu. O que Jesus deu, irmão, pela dureza do coração do homem, é repudiar a mulher. Quando ele não quer perdoá-la, não quer mais viver com ela. Porém, estabeleceu-se o princípio de ficarem sem casar. Mas muitos usam somente Mateus 19. Muitos só se preocupam com Mateus 19. Mas ninguém lê Marcos 10. Não. Ninguém quer ler Marcos 10. Sabe por quê?
Porque em Marcos 10, essa brecha que eles dizem que Jesus deu lá em Mateus 19, 8 a seguir, não tem em Marcos 10, 11, 12. Não. Lá Jesus diz que quando chegaram em casa, os discípulos tornaram a interrogar acerca daquele assunto, do divórcio, do casamento. E Jesus disse para eles: qualquer que deixar a sua mulher, veja bem, aqui já não há, a não ser por prostituição, não há aqui, e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Você está vendo que aqui não tem brecha, que eles dizem que tem lá em Mateus 19, no versículo 8, 9, que é o que muitos crentes citam. Eu já vi muitos crentes citar Mateus 19, versículo 9. Ora, irmão, mas Jesus disse que se a mulher prostituir, se o homem prostituir, pode casar de novo. Onde é que está isso escrito? Aonde é que a Bíblia diz isso? Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que se separar, fique sem casar ou se reconcilie. A Bíblia diz que separando o homem e a mulher vivendo, e ele vier a ser de outra, ele é adúltero. Mas a Bíblia não diz que você pode contrair novas núpcias. O que Jesus disse aqui foi mediante uma pergunta se podia repudiar a mulher por qualquer motivo. Então Jesus, para protegê-la, estabeleceu esse princípio da prostituição e o princípio de ficar só. O interessante, irmãos, é que os doutores, os teólogos, aqueles homens que estudaram a Bíblia e tornaram sabidos, sábios, estão acima da Bíblia, estão acima da palavra de Deus. Eles a interpretam de maneira a agradar a si e aos seus pares da teologia. E tem até aqueles que dizem que, eu não sei aonde eles aprenderam isso, que o traído pode casar, a traidora não pode, mas o traído pode. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Se a responsabilidade do casamento é dos dois, a responsabilidade do que acontece dentro do casamento é dos dois. Então os dois vão arcar com a responsabilidade, com as implicações do casamento e de um divórcio. Não é somente aquele que numa fraqueza traiu, não. A implicação de uma traição, a implicação de um divórcio é dos dois. De maneira que ou eles se perdoam e vão orar a Deus, irmão. Deus faz milagre, irmão. Ele faz milagre no casamento. Ele não dá casamento, mas ele faz milagre dentro do casamento. A questão é que ninguém quer o milagre da reconciliação, nenhuma possível traição, nenhuma possível término do amor um para com o outro. Ninguém quer a intervenção de Deus, nenhum milagre. Sabe por quê? Porque ele já está pensando em outra. Ele já está de olho em outra. Ela já está de olho em outro. Ela já está pensando em outro. Então ninguém quer o milagre no casamento. Ninguém quer o milagre da reconciliação. Ninguém quer o milagre do cultivo do amor de um para com o outro quando namoravam. Não.
Os crentes não querem isso, irmão. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer para você uma coisa. Se houver uma traição dentro do casamento, Deus perdoa, irmão. Quando há arrependimento e confissão. Viu? Aí os dois querem continuar, se amam, se perdoam, amém. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Quando um dos dois não quer mais, mas um dos dois quer, e esse que quer lutar pelo casamento, saiba de uma coisa, irmão. Ou você fica só, já que você não quer perdoar, voltar de volta para o teu cônjuge, viu? Saiba de uma coisa. Aquele que quer, e ele ficar firme aos pés de Deus, no joelho, eu vou te falar uma coisa aqui, viu? Duas coisas, uma pode acontecer, ou você volta para o teu cônjuge, ou você morre. É isso que pode acontecer quando um dos cônjuges vai para o joelho, vai para a oração, orar pelo marido, orar pela esposa, que foi embora de casa, foi embora do lar, abandonou. Sabe por que é que isso não acontece? É porque eles ambos não querem. E quando fazem, não fazem com fé. Fazem como que, se Deus quiser fazer, Ele faz, se Ele não quiser, tudo bem. Então é por isso que Deus não opera, Deus não faz milagre num casamento que está em crise. Que o marido foi embora de casa, que o marido abandonou, que a mulher foi embora de casa. Deus não faz milagre, irmão. É porque ambos não querem o milagre de Deus. Ah, mas eu tenho orado tanto, mas não tenho orado como se deve. Não tem sido uma oração devocional. Não tem sido uma oração devota a Deus realmente, com o coração contristado, quebrantado na busca pelo retorno do marido, pelo retorno da esposa. Então ora e nada acontece. Mas Deus faz milagre, irmão. Eu já ouvi testemunho que Deus faz milagre. De marido que foi embora de casa, abandonou a esposa, arrumou outra e a esposa ficou no joelho. Deus o trouxe enfermo para dentro da sua casa, para sua esposa cuidar dele até morrer, e ele morreu. Irmão, casamento é uma instituição divina, irmão. Não é uma instituição humana. Casamento é algo sagrado, é coisa sagrada. Lembra o que o escritor aos Hebreus diz? Venerado entre tudo, seja o matrimônio e o leito sem mácula. Viu, irmão? Venerado. Entre tudo seja o matrimônio. Viu? E o teu leito sem mácula. Casamento, irmão, é coisa séria, irmãs. Então o irmão Joel Dilto
nessa particularidade, viu? Nessa particularidade, o irmão Joel Dilton, ele é prudente. Ele não se deixa levar pela aparência. Viu? Pela escultura do corpo, não. De maneira nenhuma, irmão. Porque o irmão Joel, ele não quer fazer algo que amanhã ele venha se decepcionar. Ele não quer fazer nada pela atração, por atração, para depois virar uma decepção. Então, irmãos, não é que o irmão Joel não quer nada sério. Não é que o irmão Joel não quer nada com nada. Não, irmãos. Não é isso. É que a coisa é séria. É que o negócio é sério. Viu? Agora, se você diz que o irmão Joel não quer nada com nada, que o irmão Joel não quer nada sério, mas você não vê o irmão Joel namorando com uma, com outra, com uma, com outra. Não. Então o irmão Joel quer coisa séria assim. Ou será que as irmãs que falam isso, será que os irmãos preferem ver como nós vemos aí na igreja? O irmão Joel namorando com uma, com outra. O irmão Joel namorando tantos anos. Não, irmão. Será que é mais sério, é mais correto? É querer coisa séria quem namora 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos só namorando? Será que é isso que se entende por querer coisa séria? Ou será que é ficar sem ninguém esperando a oportunidade certa, o momento certo? Parece que o mais certo é namorar 3, 4, 5, 6 anos só namorando, né, irmãos? Parece que nessa ótica se vê como que essas pessoas querem coisa séria. Mas 1 ano e 3 meses que o irmão Joel perdeu a sua esposa, ele já é julgado como alguém que não quer nada sério. Porque aparece alguém, mas o irmão Joel não quer. Então ele é taxado como alguém que não quer nada sério, como alguém que não quer nada com nada. Não, irmãos, não, irmãs, não é isso. Não é isso que o irmão Joel pensa, não é assim que o irmão Joel vê. É que casamento é coisa séria para o irmão Joel. A escolha então tem que ser muito séria. A decisão na escolha da pessoa tem que ser muito séria. Venerado entre todos. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Tá vendo, irmão? Duas coisas diferenciadas: prostituição e adúlteros. Tá vendo? O matrimônio ele tem que ser venerado, respeitado, santificado. E o leito sem mácula. Não pode manchar o leito com práticas
mundanas, dizendo que é para apimentar a relação. Não! O leito tem que ser sem mancha, sem mácula do pecado. Porém, aos que se dão à prostituição, que é o pecado de pessoas casadas, de pessoas solteiras com pessoas solteiras, enquanto que o adultério é o pecado de pessoas casadas com pessoas que não são seu cônjuge. Viu, irmão? O adultério é o pecado de pessoas casadas com pessoas casadas. A prostituição ou fornicação é o pecado de pessoa solteira com pessoa solteira. Ou com pessoa casada. Jesus disse que aquele que casar com a repudiada comete adultério. Porque você está entrando em uma relação. Então você está adulterando aquela relação. O casamento é muito sério, irmão. Muito sério. Que quando Jesus falava aos fariseus, quando interrogado, daquilo que eles já tinham a resposta, que eles mesmos já sabiam como tinham que proceder, mas eles não queriam aceitar, então vieram para tentar a Jesus. Eles perguntaram a Jesus para tentá-lo, porque eles já sabiam o que tangia a lei do matrimônio, a lei do casamento, a qual eles não queriam se submeterem para obedecerem. Então vieram perguntar a Jesus. Jesus então lhe responde. E os discípulos ouvindo aquilo, irmão, eles acharam demais. Eles acharam pesado. Eles viram a seriedade do casamento. Os discípulos viram o quanto é sério o casamento de um homem e de uma mulher. De uma mulher e de um homem. Os discípulos, quando ouviram Jesus respondendo e impondo a condição do homem para com a mulher, eles viram que o negócio é seríssimo. De maneira que eles, os discípulos, diz para Jesus no versículo 10 que nós lemos do capítulo 19 de Mateus, eles diz: se assim é, ou seja, o que Jesus falou, se assim é a condição imposta por Deus do homem relativamente com relação à mulher, não convém casar. Tá vendo, irmão? Tá vendo como é sério? Se é para casar para não dar certo, é melhor não casar. Se é para casar por atração, porque olhou o corpo da mulher, foi atraído pelo corpo escultural dela, olhou para o homem pela sua aparência, foi atraído pela beleza, pelo corpo musculoso daquele homem. Para não dar certo, é melhor não casar. Os discípulos consideraram isso e falaram para Jesus. Eles falaram para Jesus. Quando eles ouviram Jesus falando toda a condição do casamento, irmão, dizendo: em verdade vos digo, que qualquer que repudiar, mandar embora a mulher, condição, não sendo por causa de prostituição, veja bem, a condição
Prostituição. Aí ele diz, e casar com outra, comete adultério. Tá vendo? São dois assuntos em um só, irmão. Primeira condição para repudiar a mulher, a prostituição. E segundo ele diz, e se casar com outra, comete adultério. Mas eles interpretam esse versículo como que, não sendo por prostituição, como uma condição para eles casarem novamente. Quando na verdade não é isso. Jesus está falando como a condição para repudiar a mulher, porque a pergunta deles foi essa. Eles perguntou se era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, porque era assim que se fazia. Então Jesus disse, estabeleceu, dizendo que aquele que repudiar a mulher só deve fazer isso se for pelo ato de prostituição. Mas aí ele diz, e se casar com outra, comete adultério. Então Jesus não deixou brecha, irmão, para contrair novo casamento, nova núpcia. Não! De maneira nenhuma, irmão. Busca-se uma brecha quando Jesus não deu, não deixou. Aqui é para repudiar, para mandar ela embora. Porque mandava por qualquer coisa. Então a mulher, sabendo que a condição para o marido mandar ela embora, uma vez que só o marido podia mandar a mulher embora, só o marido podia pedir o divórcio. Então a mulher, sabendo que a condição para ele despedi-la era a prostituição, ela então não ia prostituir. E o que é que ele estava fazendo? Matando a mulher. Eles matavam as esposas para ficar livre. Eles matavam as esposas para ficar livre. Para casar novamente. Você vê que eles não tinham motivo para mandar as mulheres embora. Porque elas não prostituíam. Antes eles mandavam, queimou o arroz, acordou descabelada. Ele já mandava a mulher embora, já arrumava outra. Mandava a mulher com uma mão atrás e uma na frente. Mas Jesus estabeleceu esse princípio da prostituição. E quando isso acontecia, a mulher ainda vivia à dispensa do marido, até ela ser resgatada por um remidor. Eles matavam as mulheres. Era isso que eles faziam. Porque eles se viam presos à mulher. Ela vivia à dispensa deles pro resto da vida, se não fosse resgatada. Vivia às custas do marido. Ele mandava ela embora, porém eles tinham que custear ela pro resto da vida, bancar ela. Eles as matavam. Então os discípulos, quando ouviu esse discurso, eles chegaram então a entendimento de que se assim era a relação do homem para com a mulher, então era melhor não casar. Mas aí Jesus responde para eles. Quando ele diz que é melhor não casar, Jesus então responde. No versículo 11, Jesus disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Que palavra que Jesus disse? Que nem todos podem receber. A palavra de ficar sem casar, irmão. Não é todo mundo que aguenta uma vez que casou. Não é todo mundo que uma vez que experimentou a mulher experimentou o homem, que aguenta ficarem. Então é melhor não separar. Então é melhor perdoar.
senão vai pecar, vai adulterar e vai para o inferno. Então Jesus diz para os discípulos que nem todos podem receber esta palavra de ficar solteiro, irmão. Então case. É o que Paulo disse, aonde nós lemos. Embora Paulo disse que seria bom, falando dele, ele falando de si mesmo, que ficassem como ele, que o homem não tocasse em mulher. Por que Paulo falou isso? Porque disse que Paulo, ele teve uma decepção no casamento, quando ele se converteu ao cristianismo, a mulher o abandonou. Então Paulo teve experiências tristes no seu casamento, quando se converteu ao cristianismo. Por isso que, reconhecendo as dificuldades, as tribulações no casamento, Paulo diz que seria bom que o homem não tocasse em mulher. Mas a prostituição está aí, irmão. O nudismo, o seminudismo, a depravação na forma de se vestir, a falta de moral, a falta de vergonha na maneira de se vestir. Para onde a gente olha tem demônio, estão práticas demoníacas, as pessoas sendo usadas pelo diabo de uma maneira terrível, para despertar no homem com relação à mulher pensamentos libidinosos, para despertar na mulher com relação ao homem pensamentos libidinosos, levando a cobiçar, a desejar. E isso não escapa nem a igreja evangélica, não escapa nem o meio cristão. Que prova disso está aí: o grande índice de divórcio entre os crentes supera aos não crentes. Os crentes estão divorciando muito mais do que aqueles que não são crentes. A prostituição está aí, irmão, através das práticas, das maneiras sensuais de se vestir, mostrando suas vergonhas, mostrando o seio, mostrando seu corpo através das suas roupas transparentes, das suas roupas colando, que marca a sua peça que antes era íntima e hoje não é mais. Está na moda mostrar a peça que era íntima para despertar desejo no homem. A mulher coloca aquela pequenininha totalmente incompatível com o seu glúteo e ainda deixa transparente para despertar no homem desejo por ela, para ela se sentir desejada, cobiçada, levando o homem a prostituir e a adulterar no seu pensamento. Então, por causa da prostituição, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, que cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Mas o desejo de Paulo, como um conhecedor dos problemas, das dificuldades do casamento, era que o homem não tocasse em mulher, era que o homem não buscasse mulher. Mas ele diz: a prostituição está aí, em todas as áreas, em todos os segmentos. A prostituição está. Para onde a gente olhar, a gente vê a prostituição. A gente vê. Não se pode mais conversar com uma mulher olho a olho, face a face, que se corre o risco de pecar, de prostituir no pensamento, de adulterar no pensamento, cobiçando-a, porque elas se vestem hoje de maneira cobiçosas. Então é lamentável, irmão. Então, por causa disso, Jesus, através de Paulo, recomenda que cada um tenha a sua própria mulher. Porque lá em Mateus 19, 10, aonde eu li, e o versículo 11, ele diz, respondendo aos discípulos, que nem todos podem receber esta palavra. A palavra de ficar sem casar, como sugeriu e supôs os discípulos, mediante deles ouvirem o ensino de Jesus,
com relação ao homem para com a mulher. Então ficar sem casar não é para qualquer um. Então se é para ficar sem casar pecando, é melhor então casar, irmão. Porque nem todos recebeu esta palavra de ficar sem casar. É só aqueles a quem Deus dá. Então se for para você pecar, viver pecando, se masturbando, cobiçando, case. Porque esta é a vontade de Deus, que você case. Por causa da prostituição, irmão, tenha a sua mulher, tenha o seu marido. Hoje, muitos a gente ouve dizendo que não quer saber de casar, não. Não querem casar, não. Casar para quê? Se hoje a gente consegue mulher fácil, consegue homem fácil, sem precisar ter compromisso, sem precisar contrair casamento, para que se casar? Mas não ficam só, não aguentam ficar só, prostitui com um, com outro, mas não querem compromisso do casamento. Enquanto que a palavra de Deus nos manda que por causa da prostituição cada um tenha a sua própria mulher, tenha o seu próprio marido, para ter as suas relações, para suprir os seus anseios sexuais. E não ficar pecando com um, com outro, com uma e com outra. Aí ele diz: no versículo do capítulo 7, no versículo 9, do capítulo 7 de aos Coríntios, onde nós lemos, ele diz: mas se não podem conter-se, veja, conter-se. Se você não pode conter-se nas suas aptidões sexuais, irmão, irmã, se você não consegue ficar sem casar, então não se separe. Porque o princípio de Jesus estabelecido, no caso que você queira abandonar seu marido, abandonar a sua esposa, é de ficar sem casar. Mas se você não aguenta ficar sem casar, reconcilie-se com teu marido, reconcilie-se com a tua esposa. Ou não separe, perdoe. Perdoe. Porque se é para você separar da mulher, separar do marido, e não conter-se, você vai pecar. Se é para você ficar sem casamento, sabendo das responsabilidades do casamento em relação ao homem para com a mulher, da mulher para com o homem, e é nisso que muitos dizem, e por isso que muitos falam que não quer saber de casar, porque ele não quer ficar preso a uma mulher só, ela não quer ficar preso a um homem só. Porém, eles não ficam sozinhos. Eles não querem casar, mas também não ficam só. Vivem a prostituir, porque eles não conseguem se conter. A prostituição está grande. As insinuações, as práticas, os convites. Está aí, irmão. À nossa frente, de todos os lados ao nosso redor. E nisso muitos não têm se contido. E têm se dado à prostituição. Têm se dado ao adultério. Aí Jesus, na carta aos Hebreus que nós lemos, lá no capítulo 13, que eu citei, no versículo 4 diz:
Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Mas se não pode conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Abrasar quer dizer se queimar de desejo pela mulher, se queimar de desejo, arder de desejo pelo homem. Cumprindo aquilo que Jesus escreveu, falou lá em Mateus, escreveu no capítulo 5, no versículo 28. Eu, porém, vos digo que aquele que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, abrasar é arder de desejo pela mulher, arder de desejo pelo homem, culminando no pecado da cobiça, no pecado do desejo, que para Deus é como se você tivesse deitado com a mulher, deitado com o homem. A coisa é muito séria, irmãos. Casamento é coisa séria. Não é coisa para ser feito por uma atração física, por uma atração corporal, por uma atração estética. Não! Casamento é algo para ser feito com amor mútuo, de um para com o outro. É por aí que tem que se entrelaçar um ao outro pelos laços do matrimônio. É com amor e não por atração. E não como que por uma necessidade. Que também não vai dar certo lá na frente, depois que saciasse um ao outro do outro. Vão ver que não era aquilo e vem-se a decepção e aí vem o divórcio. Então, irmã, irmão, a escolha precisa ser precisa, decisiva, com calma. Mas o casamento é coisa séria, irmão. Seríssima. Viu? Casamento é coisa séria. E nisso os discípulos entenderam muito bem. Mas só erra, só peca quem realmente não quer aceitar a palavra de Deus. Jesus, para falar aos discípulos a respeito de que nem todos podem receber esta palavra, a de ficar sem casar, ele fala nos versículos a seguir, de Mateus 19, 12 a seguir, sobre 3 classes de eunuco. Porque aquele que não se casa, ele se faz eunuco. O que é um eunuco? Pessoas que se privam da sua virilidade. E tinha aqueles que eram feitos pelos homens. E tinham aqueles que nasciam já assim. Então nem todos podem receber a palavra de ficarem sem casar. Nem todos. Mas aqueles a quem Deus der. Então, se você quer separar-se da sua esposa, não querendo perdoá-la, mas diz que perdoa, mas não quer mais viver junto com ela, tenha consciência. Veja se Deus te deu o dom de você ficar só. Veja se você é um eunuco que tem poder para se privar da virilidade. Você tem? Porque tem o eunuco que já nasce. Tem aqueles que se fazem a si mesmo. E tem aqueles que foram feitos pelos homens na arena para cuidar das suas mulheres. Se você recebeu a palavra de Deus para depois de separar-se da sua mulher, ou de não querer casar, permanecer solteiro, amém. Então fique sem casar. Porque se você contrair outra núpcia, você está em adultério, irmão. Essa é a palavra de Deus. E é nela que eu me apoio.
É nela que eu estou firmado e a defendo. Eu a defendo, irmão. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo te abençoe. Fortaleça o teu casamento, o amor teu para com a tua esposa, da tua esposa para contigo. Porque essa é a condição, irmão, do homem com relação à mulher. A coisa é séria. Quer separar? Mas foi estabelecido o princípio de ficar sem casar, irmão. Se estão casando aí, a maioria não está certa. Só porque eles vão para o inferno, você vai junto? Ou você pensa que Deus, só porque é uma maioria, Deus vai ter dó, Deus vai ter pena e Ele vai fazer vista grossa? Está enganado, irmão. Se você pensa isso de Deus, se foi assim que te falaram de Deus, você está enganado. O juízo de Deus sobre os que se dão à prostituição e os adúlteros, de Hebreus 13:4, será sem misericórdia. O juízo de Deus será sem misericórdia, irmão, sobre os que se dão à prostituição e os adúlteros. Quer separar a tua esposa? Mas separe sabendo que você tem que ficar sem casar. Então volte para ela, perdoe, reconcilie. Do mesmo caso a mulher. Quer separar do teu marido? Aceite a palavra de Deus, que estabeleceu o princípio de você ficar sem casar enquanto forem vivos. Ou volta para teu marido e Deus vos abençoe. Casamento é coisa séria. Mas lamentavelmente entre os crentes está banalizado. Casa hoje, separa-se amanhã. Há casamentos na igreja que durou 1 ano só. Outro 2, 3. Deus não dá casamento, irmão. Mas Ele une você à pessoa que você apresentar a Ele. E é uma união sem brecha. Sem volta. É uma união inseparável, indissolúvel. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.